Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson. Primeiramente, quero lhe desejar um feliz ano novo, um feliz 2026, que a tua vida seja poderosamente agraciada por Deus. E esse é o propósito de eu estar aqui hoje. Quero trazer alguns aconselhamentos, princípios e exercícios práticos para que a sua vida seja abundante e firmada na verdade. Então estaremos trabalhando aqui 7 áreas essenciais da nossa vida. Nós vamos fazer alguns questionamentos, autoavaliação e aplicações. Lembrando que você não muda quando entende. Entender é fundamental, é importante, mas a mudança, o resultado só acontece quando obedecemos, quando aplicamos. Então fique até o final, creio que você vai se deleitar nesse exercício aqui. Eu quero fazer algumas colocações antes de entrarmos nessas áreas. E a primeira delas é que o universo, ele não existe por si mesmo, nem opera pela própria força. Ele tem um dono, uma autoridade, um criador, que transcende a criação, que é Deus. Isso significa que quando a terra está um caos, o céu não está em pânico. Todas as coisas serão cumpridas de acordo com a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós gastamos tempo e energia naquilo que não temos controle ou poder para mudar. E deixamos de se dedicar naquilo que nós podemos mudar ou crescer ou aprender. Então nunca permita que aquilo que você não pode fazer ou mudar ou controlar impeça você de fazer aquilo que você pode fazer, mudar ou controlar. Deus está no controle, precisamos confiar nele. Outra lição importante é que o maior inimigo do ser humano não é Satanás, não são os políticos, não são as pessoas. Chama-se ignorância. Toda área que você é ignorante, você se torna escravo daquela área. Por isso que o povo perece por falta de conhecimento. E quando Deus disse isso em Oséias capítulo 4, versículo 6, ele disse do povo dele, o povo que ele escolheu. O meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje nós vivemos na era da informação. Não é só a informação em si, mas a informação correta. Porque as pessoas têm informação, mas parecem que estão mais ignorantes, não se dominam, se agridem, ferem umas às outras, apagam fogo com gasolina. Então tem algo errado, precisamos da informação correta. O que vai mudar o seu ano é conhecimento original, verdadeiro e aplicação em cima desse conhecimento. É fazer o que precisa ser feito. Criança faz o que gosta. Pessoas maduras, homens, mulheres maduros, fazem o que precisa ser feito. Então nós vamos aqui trabalhar em 7 áreas das nossas vidas, importantíssimas, uma afeta a outra, não pode ignorar. Por que as pessoas cambaleiam? Porque às vezes ela se dedica muito em uma área, está muito bem em uma área, 100% em uma área, mas raquítica nas outras. E aí vai afetar, ela não vai ter abundância. Porque abundância não é quantidade de dinheiro, é um contexto geral. Todas as áreas da vida em equilíbrio. Então nós vamos trabalhar essas 7 áreas aqui, ó. Você pode escrever: área espiritual, área mental, área física, área matrimonial, ou quem não é casado ainda, relacional, área familiar, filhos ou parentes, área profissional e área ministerial. E eu vou entrar aqui com conselhos e detalhes importantes em cada uma delas. Eu não vou esgotar o assunto, mas será o suficiente para você aprender muita coisa. Em cima dessas áreas você vai fazer 3 perguntas. As mesmas perguntas em cada área. A primeira pergunta é: o que eu fiz em 2025 que não deu certo e eu preciso parar imediatamente de fazer? Cortar o laço. Não é opção, é colocar uma barreira e não dar opção de voltar atrás. A segunda pergunta é: o que eu fiz que funcionou, que deu certo e eu preciso continuar investindo e fazendo cada vez melhor? E a terceira pergunta é: o que eu não fiz, mas que eu preciso começar a fazer hoje, agora, para que dê mais certo ainda? Essas 3 perguntas em cima de cada área que nós vamos abordar aqui. Então a primeira área é a área espiritual. Então a primeira pergunta: o que eu fiz que não deu certo e eu preciso parar de fazer? Exemplo: eu confiei mais na minha própria força do que em Deus? Eu tentei fazer as coisas conforme a minha vontade, não conforme a vontade dele? Então preciso parar de fazer isso agora. Só um exemplo. O que eu fiz que funcionou e eu preciso continuar fazendo?
buscando Ele, tendo tempo de dedicação e meditação na palavra, oração. Meditar na palavra de Deus não é esvaziar a mente, é ter um tempo de silêncio. E tempo de silêncio na palavra de Deus não é um tempo chato, não é um tempo ansioso. É um tempo de produtividade. É onde você se esvazia de si mesmo e se enche das coisas de Deus. E o que você não fez que precisa começar a fazer agora na área espiritual? Lembra que uma área afeta a outra. Às vezes a pessoa se dedica muito na área física, que é o que vemos hoje. Nutrição, exercício, é importante, eu vou falar disso. Mas se você é 100% na área física, mas é um raquítico emocional ou espiritual, vai cambalear, vai dar problema, vai afetar as outras áreas da sua vida. Você não vai ser uma pessoa abundante, porque você está 100% em uma área, mas raquítico nas outras. Exige responsabilidade e dedicação. E talvez você que está assistindo esse vídeo se dedique muito bem em uma área, mas esquece das outras. E a área espiritual é importante. Segunda área é a área mental, área emocional. Nós estamos vivendo na área de mais informações. Pessoas dominam máquinas, dominam empresas, dominam a tecnologia, dominam o computador, dominam o celular, mas não se dominam. São escravas de si mesmos. Problemas hoje em grandes companhias, em grandes empresas, não é mais a falta de habilidade, é falta de domínio próprio, é falta de gestão emocional. Isso não é ensinado na escola. Na escola você aprende matemática, ciências, geografia, história. Por isso que você vê as pessoas decolando às vezes na área acadêmica e fracassando na área familiar, na área matrimonial e na área pessoal, escravas de vícios, de si mesmas. Então isso é de mera importância. Então a área mental é fundamental. Por quê? A maneira que você pensa é a maneira que você se comporta. Se você tiver um pensamento errado, você vai se comportar errado e vai falar que está certo. Então eu falo muito da doutrina com isso, quando eu ministro. Uma falsa doutrina vai te levar a um falso pensamento, consequentemente a um falso comportamento, consequentemente a um falso resultado e um falso destino. Uma doutrina sadia vai te levar a um pensamento sadio, a um comportamento sadio, a um resultado sadio, a um destino sadio. Então, precisa questionar o que eu estou aprendendo? Quem está me ensinando? Quando você vai numa escola, você não vai numa escola, não é um prédio, é uma ideia. Tem uma ideia por trás. Então, o emocional é fundamental. As 3 perguntas. O que eu fiz emocionalmente que não funcionou, preciso parar de fazer agora? Um exemplo. Quem é você quando alguém te critica, quando alguém discorda de você? As pessoas não conseguem discutir mais sadiamente. Antigamente, as pessoas discutiam ideias. Hoje, um ataca a outra. Então você precisa fazer o quê? Quem sou eu quando alguém me critica? Eu reajo ou eu respondo? Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós precisamos ter esse domínio. Eu poderia aqui ir longe nesse assunto. As pessoas estão apagando fogo com gasolina. Você apaga fogo com gasolina? Isso significa você bota mais lenha na fogueira, mais brasa, ou você é aquele pacificador? Se questione. O que você fez que não deu certo precisa parar de fazer agora na área emocional. O que você fez que deu certo e precisa continuar fazendo? Respirando, dá a pausa, tomar um tempo. Às vezes você se explode uma situação ali, a pessoa se explodiu com você, dá uma afastada, vai dar uma respirada, vai contar até 10. Vai ver que isso é simples, mas poderoso. E o que você não fez que você precisa começar a fazer agora? Se dedicar mais nessa área. Trabalhar mais no domínio próprio. As pessoas são muito boas em dominar os outros, querer dominar os outros, mas não se dominam. Você só dá o que tem. Você não dá o que não tem. Como que eu vou dar amor se eu não tenho amor próprio? Como que eu vou dar sabedoria se eu não tenho sabedoria? Eu só dou o que eu tenho. Então isso é importante, trabalhar em você primeiro para você dar aquilo que você tem. Se você não tem algo bom, como que você vai dar algo bom para alguém? Então a área emocional, você avalia essas 3 perguntas e seja verdadeiro consigo mesmo. Área física, importantíssimo. Por quê? Porque se Deus tem um propósito na minha vida, Ele quer que eu faça algo, seja uma pessoa, de acordo com a vontade dEle, e eu não cuido da minha saúde, eu negligencio essa área, como que eu vou ter estrutura, como que eu vou ter energia, força, vigor para fazer a vontade dEle?
que é o que muito crente negligencia hoje. A gula é um pecado, está na Bíblia, em Gálatas capítulo 5. Então às vezes a gente pensa, eu não falo palavrão, não bebo, lógico, não podemos fazer isso mesmo. Mas se eu me jogo na comida de uma forma descontrolada, eu não faço um exercício, eu estou pecando da mesma maneira. O que você fez em relação ao teu corpo que você deve parar de fazer imediatamente? Comendo descontrolado, não indo para academia. O que você fez que deu certo precisa continuar fazendo. Talvez se matriculou numa academia, então seja disciplinado. A disciplina vence o talento. Às vezes a pessoa tem talento, não tem disciplina, ela fracassa. E o que você não fez que você precisa começar a fazer agora? Largar o refrigerante, se dedicar pelo menos 3 vezes por semana num exercício, no esporte. Eu costumo dizer que a musculação é um carro-chefe hoje. Eu não acho a musculação mais uma opção, eu acho que é uma obrigação. Por exemplo, você vai fazer 60, 70 anos, 80 anos, você vai ter vigor, não vai ficar dependente. E hoje você precisa pensar nisso, eu penso nisso. Por quê? Porque as pessoas estão mais egoístas, elas estão mais preocupadas consigo mesmas. Então, vai ser difícil uma pessoa cuidar de um idoso com necessidade hoje. Não vai querer dedicar a vida para ele. Então, você vai ficar vulnerável na mão dos outros. Então, é a semente, a musculação, cuidar da saúde, da alimentação, suplementar, é importante porque é uma semente para quando você fazer 60, 70, 80, continuar vivendo uma vida sadia, prolongar a vida. A suplementação é importante, então você precisa ir no médico, procurar uma suplementação apropriada, estudar sobre isso, para que você também não desgaste, porque às vezes a pessoa tem 50, 60 anos, o metabolismo dela não é o mesmo, a energia não é a mesma, e ela se dedica no exercício, mas não suplementa, ela só come comida ali, o arroz e o feijão, come o pão, se alimenta das coisas normais ali e não tem uma suplementação para repor, para sustentar o gasto calórico, o gasto de energia que ela está tendo ali na atividade. Também é importante. Então, questione essas 3 áreas aí. Vida espiritual, mental e física. Agora nós vamos para a área matrimonial ou relacional, se você não é casado ainda. Mas eu vou entrar em detalhes importantíssimos. O que você fez nessa área que você deve parar de fazer imediatamente? O que você fez que deu certo e precisa continuar fazendo? E o que você não fez que precisa começar a fazer agora? Vou falar rapidamente sobre o casamento e depois vou falar sobre o namoro. São conselhos, não são ideias nem opiniões, são conselhos. Primeiro do casamento. Casamento é para homens e mulheres maduros, não é para meninos, para crianças. E maturidade não vem com o tempo, vem com responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você assume, mais maduro você se torna. E o casamento é o lugar específico para isso. No casamento, você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz. O marido, ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o condutor da família. A mulher é auxiliadora. A mulher, ela apoia o marido na sua missão. E os filhos, eles assistem esse casamento que não é perfeito, mas é guiado por um Deus perfeito, e eles também crescem num habitat sadio. E isso está em falta no nosso país. Por quê? Conforme hoje nós vivemos num mundo muito veloz, as pessoas descartam as coisas rápido, as pessoas trocam de carro rapidamente, de celular rapidamente, de roupa, de tênis rapidamente. Elas trouxeram essa cultura para dentro dos seus lares. Então elas estão descartando o casamento rapidamente. Aquela jura de amor que ela fez na hora de casar, até que a morte o separe, ela joga fora rapidamente. É o primeiro problema, a primeira ruga, a primeira frustração, acabou. Isso não é casamento. Casamento é comprometimento. Namoro é paixão, casamento é amor. Amor é decisão, é escolha. Não é sentimento, é decisão. De estar com aquela pessoa até o final. De estar com aquela pessoa até que a morte o separe. Então, nós devemos parar de brincar, ou de apoiar, ou de tolerar essa questão de brincar com o casamento e com o divórcio do jeito que estão fazendo. Porque isso está causando um efeito muito grande nas crianças, nos adolescentes. Não tem mais aquele contexto familiar, não tem mais o exemplo. Não consegue olhar para o pai ou para a mãe e ver um exemplo de ser seguido. Isso tem que acabar. Isso é educação. Da mesma maneira que se você quiser se tornar um doutor, um médico, você precisa estudar medicina. Se quiser se tornar
um dentista tem que estudar odontologia e assim por diante. Se você quer casar, você precisa estudar sobre casamento. Só que na escola você não aprende isso, porque isso não é importante para o governo. Quanto mais problemas tiver no casamento, melhor para eles te controlar. Não deveria ser a visão deles, mas é. Então você precisa estudar sobre casamento. Imagina, você tem uma bagagem, uma experiência, uma história, um contexto totalmente diferente da outra pessoa. E aí vocês vão para debaixo do mesmo teto. Se vocês não tiverem maturidade, não estudar, não saber como lidar, não vai durar, não vai funcionar, não é automático. E aí eu volto agora para o namoro, que é importante hoje. O que está acontecendo no Brasil está me entristecendo muito. Feminicídio, assassinatos, violência. Acontece dos dois lados, mas é óbvio, muito mais, a mulher está muito mais vulnerável. E eu vou dar um conselho para as mulheres, para as meninas aqui. Namoro, na nossa cultura, é muito corrompido. Porque a gente pensa que namoro é beijo e abraço, é emoção, é paixão. Namoro é uma oportunidade de conhecer com quem você vai se relacionar e ver se você realmente quer aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Estude a pessoa. É hora de conversar, é hora de questionar. Não é hora só de mostrar o cosmético. As pessoas namoram, colocam o melhor perfume, a melhor roupa, faz a melhor maquiagem. O rapaz pega o melhor carro, a melhor roupa, o melhor sapato. E aí um só vê a beleza externa do outro e não sabe o que tem lá dentro. Não se questionam, está tudo bonito, tudo azul, tudo maravilhoso. E aí não sabe o que um e o outro valoriza e o que não valoriza. Então é hora de perguntar e de observar como esse rapaz trata a mãe e o pai. Quais são os princípios que ele não quebra, não viola, que ele valoriza, que ele respeita? Quem é ele quando ninguém está vendo? O rapaz a mesma coisa. Quem é essa mulher? Qual é o intuito dela? O que ela valoriza? Ela quer realmente ter um lar, ser uma mãe, ser uma esposa? Tudo isso precisa entrar em questão, porque isso evita o caos. E nós estamos vendo o caos. É de chorar. É algo que corta o coração de ver o que está acontecendo. Os homens precisam ter domínio. Essa geração hoje, infelizmente, é uma geração muito habilidosa, com muita oportunidade, mas é uma geração que não se domina, não sabe lidar com fracasso. As pessoas focam tanto em sucesso. Você vai ter sucesso aqui, 12 passos para ter sucesso ali, 13 passos para ter sucesso não sei mais aonde. Basta um não para a pessoa se deprimir, tirar a própria vida ou tirar a vida de alguém, causar violência em alguém, dano em alguém sem calcular as consequências. Nós estamos vendo aí, só em uma semana você vê isso aí dezenas de vezes. Então isso não pode acontecer mais. A gente tem que aprender a lidar com o fracasso. Infelizmente a mídia, os coaches, eles ensinam você como prosperar, mas o fracasso faz parte da prosperidade. Como que você vai ser um mestre, um habilidoso na área que você quer ter domínio? Como que você vai ensinar os outros a lidar com os obstáculos, a lidar com a falha, se você nunca caiu, nunca falhou? Nunca ouviu um não. Então isso é importante, as coisas não acontecem assim, nós estamos vivendo uma geração mimada, que quer tudo rápido, imediatamente. O casamento é longo prazo, o relacionamento é longo prazo. Não é você se relacionar no sábado e casar no domingo, sem conhecer a pessoa. Então questione-se, ensine seus filhos isso. Os pais hoje não conversam com os filhos, essa é a outra área, a próxima área. Falamos da área relacional, da área matrimonial, agora vamos para a área familiar, a área de pais e filhos ou parentes. As 3 perguntas permanecem vivas aqui. O que eu fiz que eu devo parar de fazer que não funcionou? O que eu fiz que deu certo eu preciso continuar fazendo? E o que eu não fiz que eu preciso começar a fazer agora? Então agora nós vamos para a área relacional, pais e filhos. O pai não é aquele só que põe comida na mesa. Comida na mesa qualquer um pode colocar. É comprar comida e pôr na mesa. Agora o pai educa, o pai conversa, o pai questiona e o pai ouve. Tem o filho adulto e tem o filho criança. E eu preciso aprender a ouvir os meus filhos. Intencionalidade de entender ele, antes de interpretar, de julgar ou de querer corrigir. Primeiro eu absorvo, depois eu lidero. Então existe aqui o ouvir, o aprender e o conduzir. Então você ouve, você aprende com aquilo que você ouviu, isso você precisa fazer questionamentos, e você conduz.
Então você corrige e disciplina, mas encoraja também. Às vezes o pai corrige, mas não encoraja. O filho se torna o quê? Um frustrado, ele vai ouvir os outros na rua. Porque lá na rua, mesmo que as instruções não são boas, o filho não vai ser tratado com a rispidez que é tratado dentro de casa. Como se fosse um objeto, qualquer coisa. Não, seu filho é um ser humano. Você já teve a idade dele, mas ele nunca teve a tua. Então você precisa o quê? Ouvi-lo. Conversar com o filho sobre sexo, sobre drogas, sobre as coisas que estão no mundo. Assistir um jornal com o filho, não deixa a mente poluir, mas ensina ele, fala, ó, a realidade do mundo aí. O mundo não é um jardim de rosas florido, onde tudo é colorido e nada de mal acontece. É preparar o filho. Não é guardar o filho numa bolha, mas preparar ele para a vida. Isso não é fácil, isso exige tempo, exige energia. As pessoas não se comunicam mais. Às vezes o filho está dentro da casa dos pais, morando com os pais, não fala com o pai, não beija o pai, não abençoa a mãe. Só está ali, é como se fosse um hotel, e é o melhor que o hotel, porque ele não paga. Ele fica no quarto, joga videogame, ele come, ele dorme, mas não se relaciona, não honra os pais. Honrar os pais não significa concordar com tudo que seu pai e sua mãe faz, mas significa respeitá-los, mostrar ali o valor da existência deles. E se você tem ou teve um pai abusivo, uma mãe abusiva, ore. Entregue na mão daquele que tem todo o controle, poder e domínio, que ele o fará. Ore pelos seus pais. Então, o que você fez na área familiar, relacional, que não deu certo e você precisa parar de fazer agora? O que você fez que deu certo e precisa continuar fazendo? E o que você não fez nessa área e você precisa começar a fazer? Então agora nós vamos para a área profissional. O que você fez que não deu certo e precisa parar de fazer agora? Foi muito emotivo no trabalho? Levou mais problema do que solução? Você está lá para solucionar e não para dar problema. Muita gente está na empresa e pensa que é filho do patrão. Está lá para dar problema. Leva problema toda hora para o gerente, não vai permanecer na empresa. Está lá para resolver problema. Cada problema na empresa é uma oportunidade. Você vê como um obstáculo, mas é oportunidade. Isso significa a visão de enxergar além dos olhos da carne. Enxergar com a mentalidade. O que você fez que deu certo, você precisa continuar fazendo um curso, se aprimorando, e o que você não fez, você precisa começar a fazer agora, na área profissional. E a última é a área ministerial, a área de servir. Talvez você esteja numa igreja, se não está, eu aconselho você a ir uma, ouvir a palavra de Deus, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e o servir. Nós estamos numa geração muito egoísta, que às vezes pensa, é melhor receber do que dar. Mas as palavras de Jesus dizem ao contrário, é melhor dar do que receber. Porque se você dá, significa que você tem. Então é melhor você ter do que ser necessitado. Então se você tem, divida com os outros. Ajude as pessoas. O que você fez que deu certo, precisa continuar fazendo. Se dedique. Você serve a Deus e não a homens. Eu sou pastor de uma igreja, eu preciso das pessoas. Mas eu não dependo delas, eu dependo de Deus. Se eu colocar as minhas expectativas nas pessoas, eu vou me frustrar e vou abandonar o ministério, porque as pessoas falham, elas mudam. Agora Deus não, Deus é imutável. E o que eu não fiz que eu preciso começar a fazer? Planejar. Propósito pertence a Deus, o propósito dele prevalece, mas os planos pertencem aos homens. Então, planejar. Às vezes você estuda áreas do trabalho, estuda o acadêmico, estuda a matemática, faz uma faculdade, mas não se autoavalia, não se autoestuda. Então você se autoestude para servir, porque o propósito ele é pessoal, mas não é individual. Então o ministério significa servir, servidão, trabalho em prol dos outros. Tudo que você pede somente para si é ambição, tudo que você pede para Deus, que vai abençoar outras pessoas, isso faz parte do propósito, Deus abençoa. Então que você avalie sua área ministerial. As pessoas maduras, elas vão na igreja para servir. As pessoas imaturas, elas vão para ser servidas. Você não vê os discípulos de Jesus pedindo para ele fazer um milagre para eles. Você vê a multidão fazendo isso. O que você vê os discípulos fazendo? Pedindo para Jesus ensinar eles a orarem como ele orava. Então você aprende muito com isso. Porque a partir do momento que você serve, você já é servido automaticamente. Deus já te abençoa, Deus já te capacita. Aquilo que Ele te chamou, Ele também provê. Então que essas reflexões, essas 7 áreas que nós trabalhamos aqui, que eu detalhei algumas coisas importantes, sirvam para você, para sua família, para sua casa. Se você achar importante, também compartilhe com alguém. A primeira área que nós trabalhamos foi a espiritual, depois a mental, a física,
a matrimonial ou relacional, a familiar, que pode envolver os filhos ou parentes, foi a área profissional e a área ministerial. Então que você coloque em prática esses princípios e seja abençoado em nome de Jesus.